vai ver agora o caso do dia, o caso da semana, uma imagem impressionante, assunto aqui de São Paulo, porque um homem entrou num ônibus que estava no terminal do Capão Redondo e sequestrou o veículo com 5 passageiros a bordo. Houve, é claro, perseguição policial, vários carros atingidos e, olha, muito desespero. Segundo a polícia, tudo começou depois de uma suposta briga entre o homem e uma namorada. Olha só a imagem que a nossa equipe recebeu de toda essa confusão. O que esse vídeo retrata? Ele mostra o momento exato da perseguição policial durante esse sequestro deste ônibus. E vale lembrar que enquanto o ônibus estava com o criminoso ao volante, ele mantinha dentro do coletivo 20 pessoas como reféns. Você está acompanhando nas imagens? É possível ver o momento também que a polícia militar, logo aí no final aí, resolve e consegue abordar o ônibus e fez a prisão desse suspeito. O coletivo que faz a linha 153, que saiu do terminal Vila União, tá aí a imagem durante a perseguição. Nós vamos entender um pouco mais dessa história, como tudo isso começou e como terminou. Durante o trajeto, creio que para essas 20 pessoas foi um momento de total desespero, porque o ônibus, além de tudo, ainda estava em altíssima velocidade. Então, a qualquer momento, as pessoas que ali dentro estavam pensaram o seguinte, que dentro do coletivo, com aquela velocidade, ele poderia a qualquer momento colidir com algum muro, com alguma casa, atropelar alguém. Pela velocidade que o ônibus estava e nessas ruas apertadas, porque, consequentemente, uma vez que o ônibus está com a polícia perseguindo, o criminoso não quis saber se o ônibus estava na linha dele ou não. O ônibus acabou indo para essas ruas paralelas, que são ruas menores, e posteriormente provocando pânico para esses passageiros. A imagem impressionante, a notícia em tempo real. Marcelo Bittencourt está comigo ao vivo e tem os detalhes desta ocorrência. Bittencourt, conta tudo e um pouco mais. Polícia de São Paulo foi atrás. Final da história, começo dela, conte para o povo. Bom dia. Um excelente dia para você também, Dudu Camargo. Uma excelente semana a todos que nos acompanham por todo o país. Olha, foi uma perseguição aí cinematográfica. Agora, Dudu Camargo, que relacionamento, hein? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, por volta das 5h30 da manhã deste domingo, um casal entrou aí no coletivo, nesse coletivo estava parado ali no terminal Capão Redondo, zona sul da capital paulista. O motorista havia descido para entregar o relatório de viagem para o fiscal. Foi nesse momento que esse casal, de acordo com testemunhas, disseram, esse casal acabou entrando, discutindo no ônibus, eles estavam brigando. Aí o rapaz, que não teve o nome divulgado, ele assumiu o volante. Todos ficaram, ué, o que está acontecendo? A chave no contato, ele acabou ligando e saiu aí em desabalada carreira com este coletivo. A Polícia Militar foi acionada. No primeiro momento, ninguém entendeu absolutamente nada, até porque não tinha dinheiro no ônibus. O cobrador já havia descido já para fazer o fechamento. Esse rapaz aí, então, ele fugiu, ele sequestrou o ônibus com os passageiros dentro, inclusive entre os passageiros estava a companheira dele que ele estava discutindo. A partir daí, a Polícia Militar acionada, perseguição aí pelas ruas da Zona Sul de São Paulo. Ele tinha como objetivo, viu, Dudu Camargo, Itapecerica da Serra, município vizinho ali com o bairro do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Os policiais começaram a fazer o acompanhamento, para você ter uma ideia. Ele passou, inclusive, Dudu, quase se envolveu num gravíssimo acidente, porque tinha uma obra e tratores e caminhões ali. Ele passou muito perto, aí poderia ter ocorrido uma tragédia. As viaturas vieram logo atrás, chegou a bater em outros carros que estavam parados, inclusive num outro coletivo, e já em Itapecerica da Serra, ele acabou perdendo o controle do coletivo e bateu em um muro de uma casa. Só que ele não parou por aí não, viu, Dudu? Tentou engatar o carro, o ônibus sair na marcha ré para atropelar os policiais militares, e um deles acabou disparando aquele tiro de advertência. Tiro pegou no ombro esquerdo dele e aí ele acabou sendo contido. Foi levado para um hospital ali da cidade, onde permanece internado. Nossa central de apuração tentou um contato ali com o hospital, mas eles não quiseram passar o estado de saúde deste rapaz aí que cometeu este ato realmente insano. 4
Para você ter uma ideia, 4 passageiros tiveram pequenas escoriações, tiveram também que ser levados a hospitais ali da região com escoriações. Graças a Deus receberam os primeiros atendimentos e foram liberados. O que ficou mesmo foi o susto e um grande trauma. Agora, Dudu Camargo, se a moda pega, hein? Brigou com a mulher, assumiu o volante, fugiu, provocou acidente de trânsito, perseguição policial, bateu o ônibus, tentou atropelar um policial militar e só foi contido quando recebeu um tiro no ombro. Está sob escolta policial, então logo ele receba alta médica, deve ser levado para o distrito policial ali de Itapecerica da Serra, onde vai ser autuado em flagrante, Dudu. Bittencourt, a gente está vendo algumas imagens aí do coletivo, o estado em que ele ficou depois de passar por várias ruas, até algumas delas apertada, como disse esse ônibus na hora da perseguição. Ele saiu geralmente a linha que ele se direciona, ele saiu do local e foi para umas ruas paralelas, que são ruas apertadas, que nem ônibus geralmente passa. Então, são ruas apertadas, tinha carro estacionado e durante essa perseguição, não só o ônibus ficou danificado na lataria, como você está vendo aí nessa imagem, como também alguns carros que estavam estacionados próximo da onde o ônibus passou, também alguns motoristas levaram prejuízo depois dessa perseguição alucinada pelas ruas de São Paulo, onde esse rapaz teria brigado com a namorada, teria invadido esse coletivo e teria sequestrado o ônibus. E nisso a polícia foi chamada, percebeu a ação e já começou uma baita perseguição que terminou aí da forma em que o Bittencourt narrou. É claro que a dúvida de muita gente que está me assistindo agora é a seguinte: Dudu, alguém chegou dentro do ônibus a ficar ferido? Claro que o Bittencourt vai responder, mas por falar em possíveis feridos dessa história, nos reféns, 20 no total que estavam dentro do coletivo, nós vamos trazer a partir de agora algumas entrevistas que fizemos com alguns desses reféns. Foram 20 pessoas que ficaram reféns desse criminoso dentro desse coletivo. Vamos acompanhar então agora, porque o nosso jornal Primeiro Impacto conversou com alguns reféns. A partir de agora, a entrevista na tela. Nós estávamos sentados dentro do ônibus esperando o motorista vir, aí o cara entrou dentro do busão, estava discutindo com a namorada, a mulher, pegou a chave, ligou a chave do ônibus e fugiu, sequestrou o ônibus. Ligou o carro e saiu. Anda. Ele até brincou com a gente, né? Pra onde que vocês querem ir, rapaziada? A gente pensou que ele tava brincando, né? Falou velho. Ele pegou e saiu arrancando, batendo em todos os carros. Muito pavor, pensando que já ia morrer, porque ele falou que ia matar todo mundo. Olha, atenção, hein? Ele ameaçou de morte as pessoas que lá dentro estavam. Então, além de brigar com a namorada, ele ainda ameaçava as pessoas que estavam dentro do ônibus, também a todo momento. Ameaçava que ia matar todo mundo que ali estava. Então, eu creio que essas pessoas ficaram completamente atordoadas e conturbadas. Imagine, você está dentro do coletivo, esperando para o ônibus sair. E, de repente, entra um homem, ameaça todo mundo, que vai matar todo mundo e sai loucamente em alta velocidade pelas ruas. Realmente algo que impressionou. Olha, eu vou continuar com o Bittencourt. Bittencourt, tá chegando muitas mensagens aqui do pessoal perguntando. Ô Dudu, pede pro Bittencourt explicar se alguém do ônibus ficou ferido, que a gente viu alguns reféns, né, que conversaram com a nossa equipe em frente à delegacia, claro, depois até de prestar depoimento. Algum refém ficou machucado nessa história, ô Bittencourt? Olha, 4 pessoas ficaram feridas sim, viu, Dudu Camargo? Com escoriações, foram levadas para hospitais ali da região, mas apesar do susto muito grande, graças a Deus, foram atendidas e liberadas em seguida. Como você mesmo disse, o prejuízo poderia ser bem maior e a tragédia ainda maior, ainda para você ter uma ideia, porque ele estava alucinado, saiu, bateu em vários carros, inclusive num outro coletivo, não obedeceu ordem de parada, partiu. Eu tive acesso ao tacógrafo, que registra a velocidade do ônibus. Ele chegou a 110 km por hora com esse coletivo, um veículo que não tem tanta estabilidade para andar numa velocidade dessa, e acabou colocando a vida dele e também de outras pessoas, inclusive 4 delas ficaram feridas. Vai responder criminalmente por conta desse ato, foi baleado, foi ferido, até porque para que ele deixasse o ônibus, que ele pretendia atropelar aí os policiais militares para continuar a fuga, recebeu um tiro no ombro, foi atendido, está estabilizado, então logo receba a alta, vai ser levado para a delegacia, onde será autuado em flagrante, Dudu.
Bittencourt, a gente está vendo a imagem também do momento exato da perseguição, em que o ônibus, nessa velocidade que você teve acesso, até a própria polícia contabilizou que o ônibus chegou a 110 km por hora, em ruas que são permitidas ali 30 km por hora no máximo. Esse ônibus chegou a atingir 110 km por hora. Bittencourt, você falou sobre a situação de 4 feridos, a gravidade de algum deles. Corre o risco de perder a vida algum deles ou não, hein, Bittencourt? Olha, Dudu Camargo, foi um milagre o que aconteceu. Pela velocidade que a gente conseguiu acompanhar através do vídeo. Eu recebi um outro vídeo, acabei de receber, a audiência rotativa do primeiro impacto, já estou encaminhando, no momento que ele quase se envolve num acidente. Muito rápido, 110 km por hora. Portanto, por conta dessa fuga alucinante, a colisão e o motorista estava completamente desorientado, foi um milagre que aconteceu. As vítimas apenas com pequenas escoriações, elas que se apoiaram, Dudu Camargo, colocaram a cabeça entre as pernas e o banco para amortecer um pouco o impacto, o que acabou salvando a vida de muitas delas, para você ter uma ideia. As 4 que foram levadas para o hospital, apenas com escoriações, se machucaram com algumas escoriações, mas receberam os primeiros atendimentos e, graças a Deus, já foram liberadas, Dudu. Olha, graças a Deus, nada de pior aconteceu com essas vítimas aí que se acidentaram. A gente sabe que esses coletivos não têm cinto de segurança, o que aumenta ainda mais a gravidade quando um ônibus como esse acaba se envolvendo num acidente. Ainda mais a grande preocupação por esse ônibus estar totalmente aí em alta velocidade, atingindo mais de 100 km por hora, coisa que geralmente um ônibus desse não alcança, até por quesito segurança. Agora, Bittencourt, referente ao rapaz, ele chegou a entrar armado dentro do coletivo? Ele estava com arma quando ele entrou no coletivo depois de brigar com a namorada? Essa namorada também esteve na delegacia prestando esclarecimento, depoimento. Depois disso, esse homem também foi um dos feridos ou ele já foi direto já para a cadeia preso, hein, Bittencourt? Não, viu, Dudu Camargo, ele permanece internado, tem aquele tiro que eu falei, tomou um tiro no ombro, fica, geralmente num caso desse, ele fica 24 horas em observação, até por conta, é um tiro no ombro esquerdo, muito próximo ali do coração e de artérias importantes do corpo, está em observação, ficou sobre escolta. Entre as vítimas, viu, Dudu Camargo, estava a companheira dele, que foi até a delegacia, prestou o depoimento, disse que eles haviam discutido e por conta deflagrou toda essa situação. A polícia não encontrou a arma ali com ele, não. Tem informação, Sérgio? Aqui, não, né? A produção está me passando aqui, a polícia não encontrou arma, ele encontrou uma oportunidade, ou seja, ele entrou discutindo com a mulher do coletivo, os passageiros já estavam ali dentro, já esperando para sair dali terminal Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, esperando para voltar para casa, muitos estavam indo trabalhar, apesar do horário, 5h30 da manhã, do Camargo, e ele aproveitou a oportunidade, viu que não tinha ninguém, no momento ali de loucura dele, ele assumiu o volante, ligou o veículo foi acionado, e aí ele acabou aí fugindo, deixando o ônibus, sequestrando o ônibus aí com todos esses passageiros, e a partir daí deflagrou essa perseguição que terminou com vários acidentes. Ele acabou batendo em vários veículos, proprietários que ficaram com prejuízo muito grande, chegou a bater num outro ônibus e só parou quando perdeu o controle e bateu no muro. Mesmo assim, ainda tentou fugir aí dos policiais, tentando dar marcha ré para atropelar um dos policiais e acabou aí sendo alvejado. A polícia não teve outra alternativa, até porque os reféns estavam dentro do ônibus e foi a melhor situação, a melhor posição a ser tomada. O policial acabou alvejando ele no ombro, não foi um tiro letal, mas que acabou aí controlando aí toda a insanidade desse homem que recebeu os primeiros atendimentos, foi levado para o hospital, recebeu voz de prisão, permanece internado, mas sob escolta, deve receber alta nas próximas horas e aí sim será levado para a delegacia de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde será autuado em flagrante, Dudu. Mente Bittencourt, a polícia não teve outra alternativa a não ser atirar para parar esse rapaz e conseguir detê-lo. Aí depois, é claro, foi encaminhado ao hospital e agora espera nesse estado, nesse tempo de observação, para depois ser liberado para ir direto
para a penitenciária, para ir direto primeiro à delegacia, prestar esclarecimento, prestar depoimento. O delegado vai querer ouvir esse homem, é claro, e parece uma cena de filme. A gente acompanhando essas cenas, realmente parece cena de filme. Agora, Bittencourt, você me disse que quando ele bateu no muro, ele ainda tentou correr. Aí a polícia teve que atirar. Mas o princípio de toda essa história foi em um terminal, ele teria abordado ele teria tirado o motorista de dentro do coletivo, ele teria entrado no coletivo quando o ônibus ainda estava no terminal. Em qual terminal foi, Bittencourt? Já temos a informação? Já temos sim, viu, Dudu Camargo, 5h30 da manhã, o ônibus chegou, que faz ali Itapecerica da Serra, terminal Capão Redondo, o ônibus chegou até o terminal do Capão Redondo, que fica aqui na zona sul da capital paulista. O motorista e o cobrador, eles desceram, porque quando eles chegam no ponto final, Dudu Camargo, eles têm que apresentar o relatório para o fiscal ali da empresa. Então eles estavam ali colocando a quilometragem, o motorista passando a quilometragem, fazendo a checagem. Enquanto isso, o veículo, o ônibus, ele fica ligado. Geralmente ele fica estacionado, os passageiros que vão entrando vão se buscando o assento ali, né? E foi o que aconteceu. Esse casal, tão logo eles chegaram ali, o terminal, eles entraram, os dois entraram ali no ônibus já discutindo. Foi neste momento que, no momento de insanidade completa desse rapaz, desse criminoso, porque ele não deixou de cometer um crime, ele assumiu o volante ali do ônibus, deu para perceber que ele não tinha a mínima experiência em dirigir um coletivo e já saiu em desabalada carreira. Num primeiro momento, como algumas vítimas falaram com a nossa equipe de reportagem, muita gente não estava entendendo o que aconteceu e até pensando se tratar de uma brincadeira dele, mas quando ele assumiu o volante e saiu, que todos perceberam que o ônibus estava deixando e acabou batendo em alguns veículos, aí o pânico se instalou ali no local, as pessoas buscaram uma proteção dentro do ônibus, como você disse, o ônibus não tem ali o cinto de segurança, muitas se colocaram no chão, deitaram no chão, outras colocaram a cabeça entre as pernas para evitar um impacto muito forte. Foram momentos de terror, uma perseguição alucinante, polícia militar que fez o acompanhamento, mas não podia, Dudu Camargo, fazer um tiro, um disparo ali de alerta, disparar no pneu, porque um acidente maior poderia ter sido provocado. Os policiais, então, com toda a cautela, fizeram o acompanhamento, fizeram o pedido para que ele parasse, não houve aí retorno e ele só parou aí após bater violentamente no muro. Tentou engatar a marcha ré para tentar fugir aí. Os policiais não tiveram outra alternativa de fazer um tiro ali de advertência para que ele fosse contido, e foi o que aconteceu. Esse tiro poderia ser letal, mas a experiência desses policiais militares fizeram com que eles atirassem no ombro e rapidamente esse homem foi contido, recebeu os primeiros atendimentos e segue internado sob escolta policial no hospital aqui em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, viu, Dudu? O Bittencourt, a gente viu ali, então o Bittencourt trazendo detalhes do terminal Capão Redondo, onde esse rapaz, né, acabou invadindo esse coletivo quando o coletivo estava sem o motorista cobrador e de repente assumiu a direção e saiu em velocidade. Eu imagino o total desespero das pessoas que estavam dentro do ônibus. Imagine você de casa, de repente você está sentado, um rapaz entra falando que vai matar todo mundo e sai a 110 no ônibus. O que você pensa? Que vai realmente morrer. Graças a Deus, Deus livrou essas pessoas de uma situação ainda pior, né? Porque o ônibus acabou colidindo ali com alguns carros, mas nada de pior como poderia ter acontecido. E a polícia teve que intervir para parar esse homem, detê-lo e levá-lo até a delegacia.